Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Glória a Deus. Verso 12, versículo desta noite. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Posso ouvir um amém? Pode se assentar, amado irmão. Nós vamos estudar esse versículo, já vou dizer de antemão para você. Nós vamos estudar esse versículo por alguns domingos. Então nós não vamos sair do versículo 12 por alguns domingos, é muito profundo. E eu tenho aí algumas mensagens que o Espírito Santo me deu. Eu estava em oração, no meu momento de oração, e o Espírito Santo parece que descortinou o céu sobre a minha mente. E ali eu fui escrevendo, até depois mostrei para minha esposa, fui escrevendo, tinha um quadro ali, fui escrevendo na hora ali o que vinha na minha cabeça, o que vinha na minha mente, que Deus falava comigo, com os rabiscos ali. E aquilo dali já virou mensagem para quase mais de 2 meses aí. Diga aleluia. Então, grava esse versículo, porque nós vamos estudar ele por muito tempo. Domingo passado, amados irmãos, nós estudamos o versículo 11, que fala sobre a circuncisão. Eu ensinei para os irmãos o que é circuncisão. Eu mostrei para os irmãos o significado da circuncisão para você que é cristão hoje em Santa Maria, Rio Grande do Sul, 2026. Posso ouvir um amém? Eu mostrei o que ela significa para nós ainda hoje. Então nós falamos, conversamos sobre a circuncisão. E aí nós entendemos algo muito importante. Nós entendemos de que Paulo aqui, ele está falando no verso 11 do passado. Ele fala ali, portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão. Ou seja, no passado vocês estavam afastados de Deus, vocês estavam no mundo, como a gente chama na igreja, né? E a gente fala quando uma pessoa não tem Jesus, a gente diz que ela é o quê? Um ímpio, um incrédulo, uma pessoa que está no mundo. O que é o mundo na Bíblia, pastor? Mundo na Bíblia, todos nós estamos no mundo, planeta Terra. Quando a Bíblia fala de mundo, ela está falando de um sistema ordenado de valores, cultura, linguagem, práticas, ideologias caídas pertencentes a esse mundo. Então as pessoas que não têm Jesus, elas falam a maneira do mundo, elas pensam a maneira do mundo, elas agem na maneira do mundo. O que você encontra no mundo? Injustiça, mentira, engano, maldade, perversão, imoralidade. São coisas próprias do mundo. São coisas que não são próprias da igreja. Então, Paulo aqui ele está colocando, amados irmãos, 2 tempos verbais, por assim dizer. Ele está falando do passado desses que já estavam no presente pertencentes à igreja. Quem está acordado, diga amém. Você vive em 3 tempos. Você é um ser, o ser humano é um ser que ele vive no presente, ou inclinado para o futuro, ou inclinado para o passado. Se você está agora no presente, demasiadamente inclinado para o futuro, você pode desenvolver, por exemplo, o que a gente chama de medo, ou fobia, ou ansiedade. Você não consegue ver o futuro. Se você está sentado nessa cadeirinha agora, branca, com o teu coração demasiadamente inclinado para o passado, eu já ensinei isso aqui há algum tempo para os irmãos. O que você pode desenvolver? Depressão. O que é a depressão? Depressão é um coração cativado no passado. Naquilo que foi e agora não é. Naquilo que tinha e agora não tem. Naquilo que viveu e agora não vive. Você pode desenvolver outras doenças psicossomáticas ou até mesmo físicas, que são oriundas de pessoas que têm o seu coração preso no passado.
E aqui Paulo está falando desses dois tempos, em especial. Ele ainda não fala do futuro, mas ele fala do passado daquelas pessoas. Ele vira para a igreja e diz assim, olha, no passado, vocês viviam dessa forma. Vocês estavam incircuncisos. Vocês estavam afastados de Deus. E essa era a situação de vocês. Aí ele entra no versículo 12. Quem está prestando atenção em mim, dá uma glória a Deus aí. Amém? Fica comigo aí, que senão parece que eu estou falando para a parede. Presta atenção em mim. Paulo aqui no verso 12, ele está entrando no delinear da situação que aquelas pessoas tinham no passado. E eu quero aqui, nesses próximos domingos, esmiuçar com vocês as 5 características das pessoas incircuncisas que você viveu ou que você pode estar vivendo na sua vida. Conforme eu vou pregando, o Espírito Santo ele vai mostrando para você áreas da sua vida em que talvez você ainda viva nessa situação. E através dessas pregações que eu vou fazer no verso 12, Deus me dizia que Ele iria libertar você do passado. Libertar você de todas as amarras que te impedem de avançar do ano de 2026. Pessoas dominadas pelo passado, elas não avançam nas suas finanças. Pessoas dominadas pelo passado, elas podem formar 20 relacionamentos, vão dar errado nos 20 relacionamentos. E o problema não é o parceiro que a pessoa não sabe escolher. O problema é a própria pessoa que ainda vive no 20º relacionamento o passado do primeiro relacionamento que teve. E assim vai. Pessoas que estão dominadas pelo passado, elas não conseguem avançar no seu trabalho, na sua vida profissional. Elas não conseguem avançar espiritualmente. Você vê aquela pessoa em 1980, 1900 e bolinha, ela estava lá sentada na cadeira pedindo uma bênção tal. Em 2026, ela ainda está sentada naquela cadeira pedindo a mesma bênção que ela ainda não recebeu. Não avançou espiritualmente. Agora, pessoas que são libertas, como Deus vai libertar você nos próximos domingos, posso ouvir um amém? São pessoas que avançam exponencialmente na presença de Deus. Eu quero aqui já liberar uma palavra para você. No final desse ano você não vai terminar do mesmo jeito que você começou. Você vai terminar espiritualmente mais próxima de Deus, mais próximo de Deus. Deus vai liberar dons, Deus vai liberar ministérios aqui nesse lugar. Deus vai levar você para um estado espiritual de vitória e conquista. Com problemas e lutas, que ninguém aqui é bobo. Nós passamos por aflições. Jesus disse em João 16 que no mundo nós teríamos aflições. Ser crente não é ser crente bobalhão que está acima de tudo e não tem luta, não tem problema, não tem guerra, vive um mar de coisa. Isso não existe. Isso aí vai ser na eternidade. Aí só que Jesus falou um negócio interessante em João 16. Ele disse, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês comigo também vencerão. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Então a Bíblia ela promete vitória para nós. Posso ouvir um amém? Então agora que eu estou sentindo no meu espírito que você está comigo, que você está aqui ligado, agora eu posso começar a mensagem. Então hoje nós vamos ver essas 5 características. A primeira delas está ali no verso 11. Diga comigo. Naquela época, diz ali, ó, vocês estavam, verso 12, perdão. Vocês estavam sem Cristo. Ou seja, essa é a primeira característica do passado. Nós vamos ver 5 com vocês. Aqui no verso 12, se você é uma pessoa inteligente, e eu creio que você é uma pessoa inteligente, senão você não estaria aqui na nossa igreja, diga aleluia. Você não nem permaneceria aqui, né? Porque a gente gosta de estudar a palavra de Deus. Você percebe que aqui tem 5 características de pessoas dominadas pelo passado. E eu vou esmiuçar elas com vocês. Primeiro, sem Cristo. Segundo, sem família espiritual. Separados da comunidade de Israel, o povo de Deus. Então, sem família espiritual. Terceiro, sem promessas. Uma pessoa sem promessa não anda muito longe. É o que diz ali, ó. Sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa.
Quarto, sem esperança. As pessoas no mundo, as pessoas sem Deus, afastadas de Deus, elas não têm esperança de dias melhores. E quinto, sem Deus no mundo. O pior estado que um ser humano pode viver é viver sem Deus, sem a bênção de Deus, sem a presença de Deus. Posso ouvir um amém? Esse é o pior estado que um ser humano pode viver. Bom, nós vamos estudar cada uma dessas características nos próximos domingos. Vamos ver hoje a primeira característica. Vocês estavam sem Cristo. Então hoje nós vamos estudar a primeira delas, né? Nós trouxemos, a gente preparou até um slide para vocês me acompanharem aí. A vida sem Cristo. Pode ir passando aí para os irmãos irem acompanhando, amados irmãos. Aqui o versículo 12, né, que nós estamos estudando. E aí nós temos ali, ó, 5 características das pessoas que sentem alguma falta. Elas têm a falta dessas 5 características. Em especial, nós vamos estudar hoje a falta que uma pessoa tem quando ela está sem Cristo. E uma pessoa sem Cristo, ela não é simplesmente uma pessoa que não está na igreja. Muitas pessoas têm a ilusão de que porque estarem na igreja, por estarem na igreja, elas estão automaticamente com Jesus, irmão Jorge. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Pastor, eu gosto de Bíblia, me prova na Bíblia o que o senhor está falando. Te provo. A Bíblia vai dizer, não precisa abrir, pode deixar nos slides, mas eu cito para você. Em Lucas capítulo de número 14, a partir do verso de número 15, a Bíblia vai dizer que tinha uma multidão seguindo a Jesus que estava com ele. Que nem hoje nós temos, hoje nesse domingo, nós temos todas as igrejas cheias de pessoas que estão na igreja. E acham que por estarem na igreja, estão próximos de Jesus. O que não condiz com a realidade. Às vezes você pode estar na igreja e longe do Jesus da igreja. Jesus vai dizer em Lucas 14 que, a Bíblia vai dizer que Jesus vira para os discípulos, para o povo, e diz para eles, seguinte, vamos fazer uma limpa aqui. Ó. Quem de vocês, tinha uma multidão seguindo ele, quem de vocês não pegar a sua cruz e não me seguir, não pode ser o meu discípulo. A Bíblia vai dizer que muitos viraram as costas e foram embora. Por causa da mensagem dura de Jesus. Então, apesar de estar na igreja, eu quero que nesse mês de junho, amanhã nós começamos um novo mês. Eu quero que você viva o mês de junho com a presença de Jesus na tua vida e na tua casa. Jesus vai ir com você para a tua casa. Jesus vai andar com você. Jesus vai estar com você. Viver sem Cristo é viver sem aquilo que Cristo é. Pastor, o que é Jesus ou quem é Jesus? Queridos, nessa noite, eu elenquei para vocês as 7 declarações ditas por Jesus sobre quem ele é. Talvez você nunca tenha ouvido isso. Mas na Bíblia, em especial no Evangelho de João, Jesus, ele fez 7 declarações. 7, diga comigo, 7. Número da perfeição, número de Deus. 7 declarações. Assim como na cruz, Jesus fez 7 declarações também. 7 mensagens da cruz. Jesus, no Evangelho de João, ele faz 7 declarações que começam com a expressão eu sou. A expressão eu sou, ela foi usada por Deus em Êxodo capítulo número 3, a partir do verso 14, que é o famoso tetragrama sagrado, Yud He Vav He, que eu vou ensinar para os irmãos, inclusive num curso de hebraico que eu estou preparando aí para a igreja. E esse tetragrama sagrado, ele significa eu sou. Quando Deus diz para Moisés, olha, você vai dizer para aquele povo que eu, o seu Deus, sou aquele que sou. Eu sou o que sou. Jesus incorpora, porque Jesus era Deus, essa expressão, e por 7 vezes ele declara aquilo que ele é. Posso ouvir um amém? Em João capítulo de número 6, versículo de número 35, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Aleluia. Meu Deus, olha que declaração muito forte. Jesus diz
que aquilo que ele é o pão da vida. Ou seja, uma pessoa sem Cristo, que é a mensagem dessa noite, é uma pessoa que tem no seu interior os piores processos de decadência que o ser humano pode viver. Uma pessoa sem Cristo é uma pessoa que ela está passando fome, que ela está passando sede, que ela está passando necessidades básicas de satisfações primárias do ser humano. Jesus aqui ele diz que aquilo que ele é exatamente aquilo que você precisa para satisfazer o teu interior e a tua alma. Eu sou o pão da vida. Se você crê em mim, se você vem a mim, se você acredita em mim, se você se relaciona comigo, se você tem a mim, eu quero dizer para você, aqui está a promessa no verso 35 de João 6. Jesus diz: quem crê em mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. O que você encontra no mundo? No mundo você encontra pessoas buscando aplacar a sua fome. Na bebida, no vício, na mulherada, no bailão. Nem sei se tem um bailão hoje em dia, Lucas. Ainda tem bailão hoje? Me diz aí, tu que não sabe? É boate hoje em dia, né? Antigamente o gaúcho ia pro bailão, né? Tentar satisfazer as necessidades primárias do seu coração. E a gente não vai muito longe. Tem muita gente que tenta satisfazer as suas necessidades primárias, a sua necessidade, a sua fome, a sua escassez, com as migalhas que Satanás oferece desse mundo, que talvez, pensa a pessoa, vão aplacar a sua sede existencial de sentido. Uma pessoa sem sentido, uma pessoa que não vê sentido no trabalho, uma pessoa que perde o sentido na família, uma mãe que perde o sentido em criar os filhos, um pai que perde o sentido em sustentar a sua família, em trabalhar, é uma pessoa que está viva, mas está morta. É uma pessoa que está viva, mas não consegue trabalhar, não consegue viver, não consegue caminhar, fica presa, às vezes, dentro de um quarto. Fica empacado, fica bloqueado no seu coração. Porque a pessoa, ela tenta viver das migalhas que Satanás oferece. E Satanás sempre vai querer oferecer migalhas para tentar aplacar a fome do teu coração. E aí você come aquela migalha e a fome passa por alguns minutos. Mas amanhã seguinte você está com fome de novo. O que Satanás oferece? Ele oferece uma noite de prazer. Ele oferece 5 minutos de alguma coisa. E aí a pessoa fica ali, remoendo as migalhas, sem entender que a única e verdadeira satisfação é ter Cristo no seu coração. Jesus um dia encontrou uma mulher num poço em João capítulo de número 4. E Jesus fala para aquela mulher, ele revela o passado daquela mulher. Em João capítulo de número 4. Jesus disse para ela chegou toda com uma teologia de que, qual que é o monte que nós temos que adorar? E Jesus vira para ela e diz o seguinte, irmã, antes da senhora querer falar sobre igreja e Bíblia, chama o teu marido e vem aqui. Quem lê Bíblia sabe o que eu estou falando. Aí ela ficou assim, Senhor, eu não tenho marido. Hã? Aí Jesus fala para ela, verdadeiramente, dissesse verdade. Você não tem marido, porque você já teve 5 maridos e esse que você tem não é seu. E aí aquela mulher, como é que o senhor sabe do meu passado? E aí Jesus disse para ela, em outras palavras, que eu estou parafraseando. Você já tentou em 5 relacionamentos aplacar a sede que somente eu, Jesus diz, a fonte de água viva, posso satisfazer no teu coração. Jesus diz para ela lá em João 4, depois você lê na sua casa, se você pegar a água desse poço, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu tenho para te dar, você não tornará a ter sede. Mas a água que eu tenho para te dar, ela se tornará no teu interior um rio de água viva que flui para a vida eterna. Você já conheceu, queridos amados irmãos, aquelas pessoas inquietas, aquelas pessoas que não param em lugar nenhum, que não param com gente nenhuma? Você já conheceu? Não para em emprego nenhum, não para em cidade nenhuma, não para em relacionamento nenhum,
não para em empresa nenhuma, não para em casa nenhuma, tem que estar sempre se mudando, tem que estar sempre agindo, tem que estar sempre mudando de cidade, às vezes não para em igreja, tem que estar sempre mudando de igreja, não consegue ficar numa igreja, tem que estar sempre ali transicionando. A pessoa começa a se sentir mal quando fica num único lugar. O que essa pessoa tem? Eu pergunto para você. Inquietação? Falta de paz? Vamos elencar algumas hipóteses aqui. Hã? O que essa pessoa tem? Um bicho carpinteiro que não deixa a pessoa parar quieta? Hã? O que essa pessoa tem? Falta de quietude. O que essa pessoa não tem? Ela não tem o Cristo, aquele que é o pão da vida. Aquele que, se nessa noite, a partir de hoje, você começar a se alimentar dele, como você já está fazendo, sentado aqui, prestando atenção na pregação desse jovem pastor, você está ouvindo essa palavra e Cristo está alimentando você com o pão da vida. Cristo está alimentando você através desse púlpito sagrado, que você sabe que o evangelho pregado aqui é puro, é limpo. Não é evangelho que visa lucro, não é evangelho que visa dinheiro, não é evangelho que visa exploração. É um evangelho puro que está comprometido com a verdade. Quem é mais antigo sabe disso. Você então está ouvindo essa palavra pura, essa palavra verdadeira, essa palavra que é o pão da vida. E esse pão, ele alimenta você, ele nutre você. Por quê, pastor? Porque encontrar a Cristo é encontrar o sustento. Encontrar a Cristo é encontrar nutrição, é encontrar alimento para a alma. Encontrar a Cristo, queridos e amados irmãos, é encontrar a satisfação que o dinheiro não vai te dar, que o sucesso não vai te dar, que o pecado não vai te dar, que a fama não vai te dar, que o reconhecimento não vai te dar. Encontrar a Cristo é satisfazer as necessidades mais profundas do teu coração. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Você veio à igreja nessa noite? Quem vem a mim? Você veio a Jesus nessa noite? Você veio encontrar Jesus? Você não veio encontrar homens? Você veio encontrar Jesus, diga amém? Então, nessa noite, Deus vai aplacar a fome do seu coração. Quem não tem Cristo, não tem a segunda declaração de Jesus em João capítulo 8, versículo 12. Jesus disse em João 6,35, eu sou o pão da vida. Jesus disse em João 8, 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Aleluia. Nessa noite, queridos e amados irmãos, eu estou apresentando para você um Jesus que é a luz que pode iluminar o teu coração. Talvez você me escute nessa noite, escute a minha voz, e você se vê em trevas. Você se vê em trevas do pecado. Você se vê nas trevas da escuridão das tuas escolhas erradas. Preste atenção no que eu estou falando, que o Espírito Santo está falando aqui. Você se vê nas trevas, na escuridão das tuas escolhas, decisões erradas do passado. Você se vê em trevas que você se coloca muitas vezes por causa desse mundo, porque Satanás, o príncipe das trevas, o próprio Jesus falou em João 12:31, que é o príncipe deste mundo. Então, às vezes, você se encontra em trevas e o homem sem Jesus, ele é espiritualmente cego. Ele não consegue tomar as melhores decisões para a sua vida. Pelo contrário, vive sempre, como a gente diz lá na fronteira, de onde eu vim, dando murro em ponta de faca. Vive sempre batendo com a testa na parede. Toda decisão que toma é errada. O trabalho que vai escolher é errado. A pessoa que vai casar é errada. O emprego que vai ter é errado. O carro que vai comprar é errado. A casa que vai morar é errada, a cidade que vai morar é errada, tudo errado na vida da pessoa, ela se encontra em trevas, e aí às vezes as pessoas mergulham nessas densas trevas e não conseguem sair mais. Uma pessoa que retira a sua própria vida é uma pessoa que já chegou no fundo do poço, onde nenhum facho de luz consegue alcançar mais. Ela está em densas trevas, aí ela não vê mais saída. Ela não vê mais opção, ela não vê mais, como a gente diz aí no popular, né? Luz no fim do túnel. Não vê mais luz, porque está em trevas. E nessa noite, o Jesus que eu sirvo, ele está brilhando desse púlpito uma luz. Ele está brilhando nesse bairro uma luz, todo domingo. Toda sexta-feira, 20 horas.
ele brilha uma luz para iluminar o teu coração. Enquanto eu prego, Jesus está iluminando a tua mente. Diga aleluia. Eu trago sempre algumas mensagens de conhecimento. Os irmãos sabem, nós temos muitos ministros que pregam aqui, cada um com o seu ministério particular. Todos são importantes. Tem meu irmão aqui que tem um ministério de cura, tem irmãos aqui que tem ministério, cada um tem um ministério. Quando eu prego, os irmãos sabem que eu sempre tento trazer no meu ministério uma palavra de sabedoria e de conhecimento, que é o meu ministério. Então, sempre que eu estou pregando, o Espírito Santo está iluminando a tua mente. Você está recebendo sabedoria divina. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, a partir do verso 5, que se algum de vocês falta sabedoria para tomar as decisões da sua vida, peça a Deus que a todos dá livremente. Porque Ele é o Pai das luzes, se o apóstolo Tiago vai chamar Deus de Pai das luzes, Pai da iluminação. Cristo, Ele brilha, Cristo, Ele ilumina. E a partir desse ano 2026, a partir desse mês, amanhã é dia 1º, a partir do mês de junho de 2026, a tua vida não será mais de trevas, mas Deus vai brilhar a luz da sua palavra, em nome de Jesus, sobre a sua vida. Quem recebe, dá uma glória a Deus aí. Versículo 3, número 3. Estou chegando do meio para o final. Prometo que daqui a pouco nós vamos orar. Diga amém? 3. Em João capítulo 10, versículo 7, Jesus falou. Então ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Terceira coisa que Jesus disse. João 10, 7. Então Jesus disse mais uma vez, ali nós temos texto bíblico, tente me acompanhar ou me ouvir. Em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Terceira declaração de Jesus, eu sou a porta. Todos os que vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Verso 9, eu sou a porta. Jesus está falando para você, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Porque o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Jesus é a porta. É a porta que quando você entra, você encontra a vida em abundância. Mesmo que você esteja vivendo os processos de morte deflagrados pelo pecado na tua vida. Nessa noite, entre pela porta que é Jesus. Bata na porta que é Jesus com a tua oração. Tome esse passo de fé, afirma o teu passo com Deus e realmente passe pela porta que é Jesus. Porque do lado de cá tem ladrão, tem salteador, tem aqueles que vêm para roubar, para matar, para destruir. Tem morte, tem escuridão, tem trevas. Mas ele disse, quando você passa por Jesus pela porta, então você encontra pastagem, você encontra vida, você encontra luz, você encontra alimento, você encontra não apenas vida física, mas vida espiritual em abundância. Uma vida espiritual que deságua em prosperidade. Eu não preciso nem dizer que a vida e a abundância que ele está falando aqui não é 2 carros na garagem, 3 motos. Não é isso que ele está falando. Óbvio que não é isso. Você entende o que eu estou falando, né? Quando Jesus falou que ele veio para que você tenha vida em abundância, muitos entendem isso, né, Lucas? Não, Jesus veio para que eu tivesse vida em abundância. Então eu tenho que morar numa mansão. Não é isso que Jesus está falando. A palavra grega aqui para vida é zoe. A palavra zoe. Tem até algumas crianças que se chamam zoe, né? A palavra grega zoe significa vida espiritual. Ela não é vida material. A palavra bios é vida física. A palavra psique é vida emocional. A palavra zoe utilizada por Jesus aqui, vida espiritual. Então, uma vida espiritual em abundância. Uma vida que mesmo lá na tua casa, que talvez seja humilde, eu não sei. Alguns irmãos eu não conheço a sua casa. Mas ao redor da tua mesa, você consegue ter uma vida no teu lar que nem nos melhores e maiores palácios existe. Você consegue ter uma família com vida que nem as pessoas mais ricas dessa terra jamais terão. Você consegue no teu trabalho, na tua renda, prosperar, adquirir bens, sonhar, como desenrolar de uma vida interior. A prosperidade financeira, material, ela é simplesmente um desaguar de uma vida interna bem ajustada em abundância. Ela é consequência, não é a causa.
Mas a vida que Deus tem para você, que Jesus tem para você, mesmo que você não conquiste as melhores coisas dessa terra, é fazer você passar por esta vida com vida em abundância. É fazer você passar com essa vida, com a tua família, com o teu lar, com aquilo que Deus te deu, seja carro, seja casa, seja moto, seja bens, o lugar que Ele te colocou, na igreja que Ele te colocou, é você viver feliz nesses lugares. A verdadeira riqueza é ser feliz onde está, com aquilo que tem. Diga aleluia. Essa é a verdadeira riqueza. Então, você está numa igreja abençoada? Você é feliz com a igreja que você tem? Você é feliz com o pastor que você tem? Não precisa dizer amém se você não for. Eu entendo. Diga aleluia. Não, se você está aqui, você é feliz. Diga amém. Você é feliz com a família que você tem? Você é feliz com o pouco que Deus colocou nas suas mãos? Se você não é, nessa noite, Deus vai trazer vida no seu coração. E você vai ser uma pessoa feliz. Diga amém. Vou partindo aqui para o final. Quarta coisa que Jesus falou. Eu sou o bom pastor, versículo de número 10, aliás, capítulo 10, verso 11. Quarta coisa que Jesus é. Eu sou o bom pastor. Ele diz. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aleluia. Olha só que forte essa fala de Jesus. Verso 12. Olha aí, irmão Jorge. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então tem alguns mercenários que existem aí. Talvez você que é mais antigo na igreja conheça. Ele abandona as ovelhas e foge. Isso é característica de mercenário. Então o lobo pega as ovelhas e dispersa as ovelhas. O mercenário, verso 13, foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Quem está aprendendo, diga amém. Mas aí o verso 14 fala de outro tipo de pastor que não é o mercenário. Que tem muitos por aí. Na pessoa de Satanás tem muitos mercenários por aí, em igrejas inclusive. Mas a pessoa de pastores fiéis que Deus coloca nas igrejas, nós temos o verso 14. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor e Ele conhece você. Ele conhece o seu coração. É o que Ele está dizendo aqui. Eu conheço as minhas ovelhas. Eu sei quem são vocês. Eu sei o que vocês passaram. Eu sei o que vocês estão vivendo. Eu conheço as minhas ovelhas. Jesus sabe exatamente o que você está pensando agora. Jesus sabe exatamente o que você viveu hoje. Jesus sabe exatamente o que você viveu nessa semana. Jesus conhece o teu coração. E nessa noite, quando nós oramos aqui, Jesus vai tocar no teu coração. Porque Ele é o bom pastor. Ele vai curar cada área do teu coração que precisa de cura. Porque Ele conhece você. Diga amém. E Ele trabalha através de pastores fiéis. Diga aleluia. Então, nessa noite nós vamos orar por isso. Quinto, João capítulo 11, versículo 25. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Queridos amados irmãos, as próximas duas citações de Jesus, lá em João 14,6, são: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois em João 15,1, Eu sou a videira verdadeira. Eu sinto do Espírito Santo de nós deixarmos as últimas três para domingo que vem, porque nessa noite eu quero orar com você. Diga amém? Então, baseado nas 4 citações que eu já falei, nós vamos ministrar isso sobre você nessa noite. E aí você não perca domingo que vem, inclusive a Santa Ceia. Peço que você esteja presente, que é a nossa Santa Ceia, né? E aí domingo que vem eu vou falar sobre as últimas 3 citações de Jesus. Posso ouvir um amém? Quem está acordado aí? Diga comigo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Diga assim: eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. 4 coisas que talvez você precise hoje. E nós vamos ministrar sobre a sua vida. Quem quer orar comigo, diga glória a Deus. Nós vamos orar. E até para preservar aqui o som aqui, nós vamos
Eu vou dar tempo para você orar nessa noite. Diga amém? Então você ore, fale com Deus, aproveite esse momento. São alguns minutos agora no teu domingo. Você já é vitorioso porque você está aqui. Você já é vitorioso porque nesse domingo você priorizou a Deus na tua semana. Posso ouvir um glória a Deus? Claro, exceto o caso de saúde, caso que você precise, não consiga estar no culto. Você priorizou Jesus. Você não ficou, não largou o culto para ficar em casa à toa. Não. Você veio, você está aqui, então você é vitorioso. Então você é uma pessoa que priorizou a Deus. Eu quero orar com você por isso, para que você fale com Deus. Utilize esses minutos que eu dou de oração para você falar com Deus e você vai dizer para Ele: Senhor, eu preciso me alimentar, eu preciso do pão da vida. Senhor, eu preciso tomar essa decisão. Eu não sei se eu assino esse contrato, eu não sei se eu fico nessa igreja, nessa casa, eu não sei o que eu faço. Peça luz, peça iluminação. Nós vamos orar por você e você vai sair daqui tomando as melhores decisões em nome de Jesus. Às vezes você diga: pastor, Senhor Deus, eu preciso de iluminação para gerir minhas finanças, eu não estou conseguindo, estou contraindo dívida, não está dando certo. Peça iluminação, peça sabedoria nessa noite. Peça para você passar pela porta e receber vida em abundância. Talvez você precise de felicidade, de alegria, de encontrar satisfação, sentido de novo na sua vida. Peça isso nessa noite. Talvez você precise do bom pastor nessa noite. O pastor que dá a vida pelas ovelhas. O pastor que morre por você. O pastor que nessa noite vai usar o seu cajado para tocar na área que você mais precisa. Derramar o bálsamo de cura. E você vai voltar para a tua casa curado nessa noite. Tem gente que vai voltar orando em línguas para casa nessa noite. Tem gente que vai voltar, vai orar de madrugada nessa noite. Tem gente que vai voltar com uma nova unção nessa noite. Você está comigo? Coloque-se de pé nesse momento em nome de Jesus. Vamos orar.